Que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, vimos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o nosso bom dia. Com muito carinho, queremos saudar e acolher você, que daí da sua casa, juntamente com sua família, se coloca conosco para rezar e fortalecer a sua fé, através da Rádio Jovem Barra FM e também através das redes sociais da paróquia, página Facebook e YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Unidos então por este amor de Cristo, vamos depositar no altar do Senhor as nossas intenções, pedidos e agradecimentos para esta Santa Missa. Queremos colocar a intenção do 5º ano de falecimento do senhor Jair Dazílio. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Irmãos e irmãs, é domingo, dia do Senhor. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, que se realiza em nós, reunidos em comunidade. Jesus é quem fortalece os fiéis e a comunidade para o firme e corajoso testemunho em meio aos desafios cotidianos. Somos convocados a reconhecer que só o amor de Deus, acolhido e transformado em vida, é força para enfrentar as armadilhas no cotidiano. A graça de Deus se manifesta acolhendo-nos em nossa fraqueza e sofrimentos. Ela nos torna fortes para enfrentar o pecado e suas consequências. Nesta liturgia, somos convocados ainda a lembrarmos que o profetismo faz parte da nossa vocação cristã. No dia em que fomos batizados,
e também quando fomos crismados, recebemos a unção para sermos profetas, sacerdotes e pastores. Somos, portanto, participantes da tríplice aliança, tríplice missão de Jesus. Esta celebração reforça em nós o propósito de viver sem medo intensamente a nossa vocação. Acolhamos o mistério que será celebrado cantando. Hoje é dia de celebração, vamos cantar, aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Hoje é dia de celebração, vamos cantar, aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem, querido irmão e irmã, você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Jovem Barra FM, também reza conosco pela página do nosso Facebook e o canal do YouTube de nossa paróquia São Francisco de Assis. Dia do Senhor, o domingo, nos reunimos para celebrar a nossa fé no Deus da vida. E queremos, por meio desta unidade, estando este pequeno grupo aqui na igreja, mas com você em casa, saudarmos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante da mesa da palavra e da Eucaristia, somos convidados a reconhecermos que precisamos do perdão de Deus, porque somos pecadores. A nossa força e o nosso ânimo vêm de Deus. Às vezes nos tornamos fracos, desanimados na caminhada e em nossa missão. Quantas vezes, diante da nossa missão, nos deixamos se levar pelo medo e abandonamos até mesmo a missão que Deus confiou a nós. Com o coração arrependido e com desejo de retomarmos o caminho a qual o Senhor confia a nós uma missão, queremos confessar a Ele que somos pecadores, cantando o nosso arrependimento. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me.
Deus Todo-Poderoso, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Conduzidos pelo Espírito Santo, glorifiquemos a Deus cantando. Oremos. Juntamente com as intenções colocadas no início desta Eucaristia, você aí de casa é convidado a apresentar ao Senhor a sua intenção. Queremos rezar hoje em ação de graças pelo aniversário de Nilza Maria Correia Almeida. Ela completou 58 anos no dia de ontem. Ela que é lá da paróquia de Mantenópolis e que reza conosco neste momento. Queremos rezar também pelas almas de Jair Dazílio, 5 anos de seu falecimento, e também de Carla Adriana Sarria Dias, 8 anos de seu falecimento. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o e denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor,
pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois o meu zelo e meu amor por vossa casa me devoraram como um fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isso e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que nele vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. O pecado entrou no mundo só por um homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, a verdade, de me irá testemunhar. E vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, na liturgia da palavra, nós escutávamos, por meio da palavra de Deus, a experiência do chamado e do envio à missão. Neste domingo, 12º domingo do tempo comum, já tendo sido chamados os discípulos e enviados para a missão, nós pegamos de modo especial no Evangelho de hoje, além das orientações dadas no Evangelho de domingo passado, umas orientações que Jesus dá aos discípulos como alerta. E é interessante nós percebermos que se no domingo passado Jesus chamava e os enviava em missão, neste domingo Jesus faz com que os discípulos compreendam
que na missão eles correriam o grande risco de viverem a experiência da perseguição, de serem perseguidos. Perseguidos por causa da pregação do Evangelho, por causa do anúncio do reino. E o próprio Jesus, então, vem no Evangelho de hoje pedir a eles que não precisam ter medo. Ele já os confortava no domingo passado, dizendo que estaria com eles. E hoje, apresentando as perseguições que eles poderiam encontrar na missão, ele pede a eles que não tenham medo. E aí, quando nós olhamos então a experiência da liturgia da palavra deste domingo, nós somos chamados também, mesmo diante dos desafios, das perseguições que encontramos no dia a dia, na missão que o Senhor confiou a nós, a também não termos medo. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, nós encontramos a experiência do profeta Jeremias. Jeremias que, assumindo a missão, sendo fiel à missão que Deus havia confiado a ele passa pela experiência da perseguição. Ele não é compreendido na sua missão enquanto profeta. E quando nós recordamos o chamado de Jeremias, é interessante porque no chamado de Jeremias, ele resistiu no primeiro momento. Não queria compreender esse chamado que Deus tinha para ele. Nós conhecemos bem a história do chamado de Jeremias. Ele apresenta ao Senhor até algumas desculpas. E o próprio Deus vai dizer para ele, no seu chamado, que ele não precisaria ter medo, que ele estaria com ele. E nós, recordando do chamado, lembramos até que Deus chegou a dizer para ele: até palavras eu colocarei em sua boca. Então Jeremias, compreendendo esse chamado de Deus, mesmo resistindo no início, ele assume esta missão. E na experiência da palavra de hoje, nós encontramos Jeremias que se depara com perseguições. Os desafios aparecem também para ele. Mas é interessante que mesmo diante dos desafios, das perseguições, Jeremias não perde a confiança em Deus. Ele foi muito mal compreendido, até chegou a ser achado como profeta da desgraça. Muitos achavam que Jeremias pregava de maneira muito dura. Tinham uma visão de que ele era um profeta violento. A sua forma de denunciar as realidades contraditórias daquilo que era desejo de Deus naquela época era de forma violenta. Porque o profeta de Deus recebe de Deus essa missão. A missão de anunciar, mas também de denunciar. E é isso que Jeremias faz. Porque ele se deparou em Jerusalém com autoridades que estavam vivendo tudo o contrário àquilo que era desejo de Deus para o povo. E ele começou então a denunciar o comportamento de algumas autoridades da época. E é por isso que ele passa a ser perseguido, a ponto de ser preso. Mas em meio às lamentações de Jeremias, que é o trecho que nós escutamos hoje na primeira leitura, ele eleva a Deus uma oração de confiança, a ponto de dizer: mesmo diante desta realidade de perseguição que eu estou passando, eu sei que o Senhor está comigo e a verdade prevalecerá. Meus amados irmãos e irmãs, é esta confiança que Jeremias hoje traduz para nós nesta leitura, que nós precisamos ter também em nossas vidas. Na missão que o Senhor confiou a nós, nós também somos perseguidos. Não é fácil servir a Deus, nós sabemos muito bem disso. Não é fácil assumir uma postura de discípulos e discípulas neste mundo. Em alguns momentos nós também seremos
Em alguns momentos, nós deveremos denunciar aquilo que é contrário à proposta do reino. Porque todo discípulo, todo profeta é chamado a ter esta postura em sua missão. O problema é que muitas vezes, assumindo a missão que Deus confiou a nós, quando há dificuldades começam a chegar até nós, o primeiro desejo que vem é desistir, é a murmuração. Por mais que a oração de Jeremias é considerada uma oração de lamentação, mas em meio às lamentações deste profeta, ele mais uma vez reafirma a certeza de que Deus estava com ele, de que ele não estava sozinho. Esse Deus nos ama de tal forma, a ponto de entregar a sua vida por nós. E a segunda leitura vem dizer isso na carta que Paulo escreve aos Romanos. O Filho de Deus enviado para vencer a morte. O Filho de Deus enviado para pagar o pecado de Adão. Se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem também a salvação chega a nós. É este Deus que se doa a nós o tempo todo, e a segunda leitura, ela entra no contexto da liturgia de hoje para dizer isso para nós. Que não precisamos ter medo diante dos desafios e dificuldades. Porque nós temos um Deus que foi capaz e seria capaz novamente de doar a sua vida por nós, de doar a sua vida para salvar o mundo, para salvar a mim e salvar você. É um Deus que reafirma que de fato Ele está conosco. E por isso não precisamos ter medo. Diante dos desafios, dos ataques, daqueles que nos perseguem em nossa missão, não precisamos ter medo. E aí quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos Jesus reafirmando mais uma vez que o medo não deve tomar espaço em nossa missão. E se nós observarmos o Evangelho de hoje, Jesus ele relata para os discípulos 3 tipos de medos que eles não deveriam ter. Primeiro, não ter medo do fracasso diante das perseguições, porque a sua palavra tem poder de transformar o mundo. Independente das perseguições, do fracasso na missão, porque em alguns momentos podemos também sentir esta experiência, viver a experiência do fracasso. Mas ele vai dizer que não precisamos ter medo, porque de alguma forma a palavra tem poder de transformar o mundo. O segundo medo, ele relata que não precisa ter medo da morte. Por mais que alguns cheguem até matar a nós, por anunciar o reino de Deus, não precisamos ter medo. E ele vai acrescentar, que o mais arriscado é perder a vida divina, digamos a vida celeste, a vida eterna, o corpo divino, a experiência da espiritualidade, a nossa santidade, a recompensa que é os céus, do que perder a vida física, o corpo físico. Então aqueles que não têm capacidade de lutar para a sua santificação, para alcançar a vida eterna, jamais irão compreender a experiência da morte. Então não precisamos ter medo da morte. Por mais que venhamos a morrer, mas se nós permanecermos fiéis ao chamado que Deus nos confiou, o que nos vale é a recompensa da vida eterna. A morte do corpo físico, todos nós iremos passar por ela. Agora nós devemos nos preocupar com a morte da nossa alma, com o nosso processo de santidade para alcançar os céus. É esta morte aí que nós precisamos ter medo. Morrer para as coisas do mundo e abraçar as coisas de Deus, isso não é morte.
Isso é alcançar a vida eterna. Então, desta morte nós não precisamos ter medo. Mas a morte do corpo, que é simplesmente morrer no pecado, não abraçando a graça de Deus, esta sim nós devemos ter medo. E eu sempre lembro, quando eu escuto este trecho, de uma coisa que eu escutei e nunca vou esquecer, de que muitos de nós, quando assumimos a missão neste mundo, nós corremos o grande risco de pensarmos na recompensa que o mundo pode nos oferecer. E nós nos esquecemos que a verdadeira recompensa é a vida eterna. É desta recompensa que nós precisamos ter coragem de lutar para alcançar esta recompensa. Então não vamos esperar ser aplaudidos por aquilo que realizamos em nossa missão aqui neste mundo. Vamos conquistar o prêmio da vitória, que é a vida eterna. E o próprio Paulo vai dizer isso: combati o bom combate, guardei a fé, e agora o que me resta simplesmente é o prêmio da vitória. Então não precisamos ter medo de morrer por causa da missão em anunciar o reino de Deus. E o terceiro medo, ele está muito ligado à questão da sobrevivência. Quando Jesus vai dizer, não tenhais medo de como vocês devem sobreviver. Ele vai até trazer a comparação. Os pardais, mesmo antes que qualquer um deles venha a cair, é do consentimento do meu Pai. E se eu conheço, se o Pai conhece até o cabelo de sua cabeça, e nós valemos muito mais do que os pardais. Meus amados irmãos e irmãs, não precisamos ter medo de como sobreviver na missão, pois o nosso Deus é o Deus da providência. Se Ele cuida dos pássaros dos céus, quem dirá de nós, a qual Ele deu seu próprio Filho para morrer por nós, para pagar o perdão de nossos pecados? Nós valemos muito mais do que os pardais. Então não precisamos nos preocupar. E aí, quando nós olhamos em outra parte da Sagrada Escritura, Jesus também vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, o que haver de comer e beber. Quem se preocupa com essas coisas na missão, não vai fazer uma boa missão. Precisamos confiar na providência de Deus. As religiosas sabem muito bem do que o padre está falando, Em muitos momentos, nós precisamos confiar na providência na nossa missão. E é interessante que Deus nunca falha. Ele nunca falha. E aí então Jesus termina o Evangelho fazendo uma promessa aos seus discípulos e também a nós, aonde ele vai dizer que todo aquele que se declarar em favor dele, diante dos homens, diante das perseguições, ele também se declarará em favor diante do Pai que está nos céus. E ele completa dizendo: e aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós podemos tirar uma palavra central dessa liturgia da palavra deste domingo, é não ter medo, porque o medo nos paralisa, o medo rouba de nós a liberdade, o medo nos impede de servir, o medo nos impede de se entregar inteiramente ao chamado que Deus nos confiou. Não tenhamos medo. Que possamos ter a coragem de professar ao mundo com o nosso testemunho, com a nossa missão, que Jesus é o Senhor de nossas vidas. E quando nós mostramos isso com o nosso testemunho, nós estamos nos declarando em favor dele. E ele também se declarará em nosso favor na vida eterna. E eu torno a repetir para terminar. Não vamos assumir uma missão aqui na terra, na comunidade, esperando ser reconhecidos, aplaudidos, esperando recompensas.
nem sempre teremos, pois a nossa verdadeira recompensa é a vitória da vida eterna. Esta é a nossa recompensa, o prêmio. Esta é a nossa recompensa. E vamos ter a certeza, diante da missão, das perseguições, dos desafios, nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Então, no silêncio do seu coração, reze ao Senhor pedindo que te dê a coragem de compreender que em meio aos desafios Ele caminha com você. E tendo a certeza de que o Senhor conta conosco, queremos professar a Ele a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor Jesus não prometeu a seus discípulos vida fácil e sucesso. Disse que haveria perseguições e oposições do mundo. Então, diante deste Deus que caminha conosco, rezemos para que a igreja seja sempre fiel, mesmo em meio às perseguições. E após a cada pedido nós vamos responder: Senhor, escutai-nos. Senhor, escutai-nos. Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa Francisco, para que conservem a confiança em Cristo, mesmo diante das tribulações, e não se deixem dominar pelas perseguições, nem pelas bajulações. Rezemos. Senhor, escutai-nos. Por nosso Bispo Dom Paulo, e pelo clero de nossa diocese, que estarão em oração pela santificação no dia 26. Que sejam dóceis à ação do Espírito Santo e busquem continuar o Evangelho, defendendo a vida de maneira integral. Rezemos. Senhor, escutai-nos. Pelas comunidades da paróquia São João Batista, em Braço do Rio, que celebram no dia 24 a festa paroquial. Que o exemplo do padroeiro os animem, vençam o medo e anunciem de forma livre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rezemos. Senhor, escutai-nos. Para que o Senhor conceda força e perseverança aos irmãos que sofrem perseguições e tornem vigilantes os que correm o risco de se acomodar, porque nada lhes falta. Rezemos. Senhor, escutai-nos. Acolhei, Pai de misericórdia, os pedidos que vos apresentamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos no altar do Senhor o testemunho dos discípulos de Jesus na igreja e no mundo nos tempos atuais. Oferecemos a vida daqueles que dão exemplo profético nas pastorais, movimentos, serviços e equipe, Caritas em nossas paróquias. Apresentemos também nosso dízimo e ofertas. Aqui no meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição.
Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz que a deste aos teus irmãos. Criaste a religião no pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem o ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor.
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, de estar em casa, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazeis de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje Jair Dasílio e Carla Adriana. Queremos lembrar também os nossos irmãos e irmãs que faleceram, vítimas do Covid-19 e também vítimas de tantas outras enfermidades. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre. Amém, amém, assim seja para sempre. Amém, amém, assim seja para sempre. Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Não tenhais medo, disse Jesus. Felizes os convidados ao banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Você que está em casa neste momento é convidado a fazer a sua comunhão espiritual. Aproveite este momento, reze no íntimo do seu coração. Você que está desanimado da missão que o Senhor te confiou, peça forças e compreenda, Deus está contigo. Agora não é mais pão, nem vinho. Corpo e sangue de Jesus, milagre de amor, presente neste altar. Sozinho nunca mais vou ficar.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegando ao final desta Eucaristia, queremos algumas comunicações aqui a passar. Hoje, a partir das 8h30, você que quer elevar a Deus a sua gratidão por meio do seu dízimo, a equipe do dízimo estará aqui na comunidade matriz. Então nós pedimos mais uma vez que você que venha agradecer a Deus, elevar a Ele a sua gratidão por meio do seu dízimo, que venha seguindo as orientações de máscara. Você que vem de carro nem precisa descer do carro, alguém da equipe irá até você. E esta equipe estará aqui das 8h30 até as 10h30. E também já gostaria de anunciar aqui, de primeira mão, que no dia 4 de julho, o primeiro sábado do mês de julho, nós teremos uma programação nova na Rádio Jovem Barra FM. Então, 4 de julho, às 7 horas, fique lá ligadinho na sua casa, que nós teremos aí uma programação nova. Então, aguardem, nós vamos, a partir dos dias aí agora para frente, trazendo a vocês melhores comunicação sobre este programa, tá bom? Mas já marque aí, 4 de julho, programação na Rádio Jovem Barra, às 7 horas. Agradecemos você que rezou conosco. Quero agradecer esta equipe que hoje celebrou conosco, lá do Campo Novo, é isso? São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz. É que eu não decorei o nome de todas as comunidades ainda não. Então nós queremos agradecer esta equipe lá de São Paulo da Cruz, que nos ajudou a celebrar por meio desta liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, que desça sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não tenha medo dos desafios e dificuldades que aparecerão na missão. Vamos ter a certeza, Deus está e estará sempre conosco. Fiquem na paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não sou só nessa batalha.